Boa tarde, meus amigos. E como a gente sabe, as coisas estão cada vez mais diferentes, né? Mudando um pouquinho. Principalmente no ramo midiático. Em certas premiações, a gente começa a ver algumas coisas diferentes. Na verdade, a gente já vem vendo isso há um bom tempo. É um movimento que começou muito fora do Brasil, mas que está cada vez mais se apropriando do cenário brasileiro. E me mandaram esse vídeo aqui, pediram para eu comentar sobre esse vídeo. Eu vi até a metade, mas depois eu parei e eu queria ver com vocês aqui em conjunto. Mas já aproveitando, deixa o like, comenta. Eu quero muito escutar o seu comentário, entender como você pensa e que a gente faça disso uma discussão saudável, tá? Então vamos respeitar aqui todos os envolvidos, concordando ou discordando, mas eu acho que a gente tem que ter um fórum para a gente poder manifestar as nossas opiniões de maneira saudável. Então vamos lá. Atleta revelação feminina. Vem pra cá, maravilhosa. SRN! Pode subir mais uma vez! Boa noite. Parabéns. De novo. Agora eu tô mais de boa. Eu queria agradecer também todo mundo que me apoiou nesse meu caminho, que no caso é minhas teammates, a Legacy. Literalmente, sem elas eu não seria nada. Tá muito pra cima, mas tudo bem. E, tipo, é muito gratificante estar aqui ao lado de todas essas lendas que estão aqui. Eu nunca me imaginei num lugar como esse. E é isso, só sucesso pra todo mundo e pra mim também, e é isso, vambora. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi muito bem. A atleta revelação feminina, pelo que eu estou entendendo, é um menino que se identifica como uma mulher. É isso. Em resumo, é isso. E novamente, isso é um vídeo que divide opiniões à torta e à direita, não tem como. Isso tem gente que é favorável a isso, tem gente que é contrário. Eu, particularmente, eu queria olhar isso aqui sobre a seguinte ótica. Será que eu, ou nós, como homens, será que nós teremos que defender os direitos das mulheres? Porque, assim, eu vejo isso aqui da seguinte maneira: é um prêmio que é para ser dedicado ao público feminino. E aí a gente pode entrar na seguinte seara: o que é feminino hoje em dia? É só é só você se identificar com uma mulher? Então, tudo bem. Se você acha que só se identificar com uma mulher é o suficiente para você poder receber uma premiação feminina, seria dedicada ao público feminino? Ok, vocês mulheres que estão assistindo isso, vocês acham que é legal isso? Eu quero escutar a opinião das mulheres. Eu queria muito escutar a opinião das mulheres. Vocês mulheres acham tranquilo uma premiação que deveria ser dedicada a vocês, assim como existe uma premiação dedicada aos homens, é, sem problema nenhum? Vocês acham tranquilo um homem que se identifica como uma mulher, tem todas as características de um homem, de um menino, mas simplesmente pelo fato de se identificar como uma mulher, ele merece receber esse prêmio como revelação atleta, revelação feminino? Olha, sinceramente, eu não sei muito bem o que pensar sobre isso. Eu tenho minha opinião, obviamente. Quando eu falo isso, eu me refiro assim aos impactos que isso tem no mundo, né? Então quer dizer que eu posso simplesmente me identificar como uma mulher e simplesmente destruir o recorde de corrida feminino ou o recorde de deadlift, por exemplo, tirar peso do chão. Eu simplesmente posso levantar 200 e poucos quilos de deadlift e quebrar o recorde feminino. Ou então nadar mais rápido do que as mulheres. É, francamente, assim, aqui a gente não tem script, tá? Aqui a gente fala exatamente as coisas como elas acontecem e é uma coisa que eu quero fazer. Eu não quero ficar aqui criando scripts para poder fazer esses vídeos. Mas isso é uma coisa que não cabe na minha cabeça.
Obviamente, sim, pessoalmente falando, eu não concordo com isso. Eu discordo plenamente disso. Eu acho que eu acho que deveria existir, por exemplo, uma categoria específica para pessoas que se identificam, né? Seja de um lado ou para o outro, homem com mulher, mulher com homem. Eu acho que seria uma ideia diferente, uma ideia válida, poxa, uma categoria específica para esse pessoal que se identifica dessa maneira. Mas eu acho que você ter todas as características masculinas e simplesmente se identificar como mulher para poder ganhar um prêmio que certamente tiveram muitas mulheres ou meninas, né? Não sei qual é a faixa etária ali desse prêmio, que, poxa, se dedicaram muito para poder conquistar esse prêmio. E aí vem um menino que tem características e propriedades masculinas no seu corpo que são diferentes das mulheres e que vai usar tudo isso, ou por ter uma memória muscular ou uma capacidade de coordenação, porque ali eu acho que a gente está falando de esportes eletrônicos, né? Capacidade de coordenação olho e mão diferenciada, simplesmente se apropriar desse prêmio. Eu não entendo como as feministas não sei se estão ou não estão, né? Eu não sei como é que elas não estão enlouquecendo com isso, ou pelo menos aqueles que defendem realmente os direitos das mulheres, deveriam estar indignados com esse tipo de situação. Eu fico de queixo caído com isso, porque eu não consigo entender como que isso é aceitável. E a mídia, o que mais me impressiona é isso. Como que os veículos midiáticos, eles propagam, propulsionam essas ideias de forma, assim, extensa e tentam normalizar cada vez mais esse tipo de comportamento. Como se fosse absolutamente normal isso. Eu entendo plenamente que existem certas questões progressistas que devem ser levadas em consideração né, e trabalhadas, e às vezes até regras que podem ser quebradas na nossa sociedade, que são às vezes um pouco estritas demais, mas existem diferenças entre homens e mulheres. Isso basta você olhar no espelho que você vai ver. Isso não tem como negar. E mesmo que não houvesse diferença entre homens e mulheres, mesmo que fôssemos exatamente iguais, se existe uma categoria para um e uma categoria para outro, por que que um está competindo na categoria do outro? Por que que um quer se meter na categoria do outro? Por que que existem categorias diferentes entre homens e mulheres? Porque homens levam certas vantagens em determinados esportes. Não tem como negar isso. A constituição da fibra muscular masculina é diferente da do feminina. Sendo que as mulheres são absolutamente heroínas. Aquelas que praticam esporte, que se dedicam. Por isso que eu acho que isso é digno de indignação. Porque elas se dedicam muito, ralam pra caramba, treinam, fazem um monte de coisa e ainda tem que lidar com várias outras situações que muitas vezes nós homens não temos que lidar. E mesmo assim elas estão aí lutando, batalhando por um espaço e um pódio como esse. E aí vem um homem e rouba isso na cara dura. E tá todo mundo batendo palma, achando lindo. Eu poderia falar mil coisas a mais aqui sobre esse assunto, mas infelizmente, né? Calma aí, YouTube, né? Eu tô só começando. A gente vai expondo as ideias aos pouquinhos. Mas isso é assim, eu vejo isso. Se eu tivesse uma filha, eu ia ficar indignado com essa situação. Vendo a minha filha ralar pra caramba pra chegar um menino e roubar o lugar dela ali. Eu ia ficar muito, muito, muito indignado com isso. Então, foi o que eu falei. Deixem seus comentários. Eu quero muito escutar o que vocês têm para falar sobre esse assunto. Se vocês concordam, discordam, qual é a visão de vocês? Deixa o like se você gostou. Se você não gostou, também manifesta a sua opinião sobre isso. Conforme vocês acharem melhor, mas eu quero muito escutar o que vocês têm para falar, porque eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fomentar. A gente não pode simplesmente tratar isso como normal porque está na mídia. Será que essas meninas que tiraram esse segundo lugar, será que elas estão tranquilas em relação a isso? Ou será que elas estão deixando de se manifestar porque elas têm, de repente, um medo de represália?
no sentido de, se eu falar contra essa tribo ou toda essa estrutura midiática que está colocando essa pessoa acima de mim, será que eu vou receber, de repente, uma segunda oportunidade? Ou será que é melhor eu ficar quieta e simplesmente seguir a linha da tribo, porque essa é para onde o rio está correndo, é melhor eu entrar nessa onda aí também? Será que elas não estão indignadas com isso? Eu queria muito saber a opinião das mulheres em relação a isso. Mas, seja como for, até a próxima. Um abraço.